Olá, aqui é a Mayara Martins, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro módulo do curso 1000 Enem Redação. Nas aulas de hoje, nós veremos quais as situações que podem levar o candidato à nota 0 na redação do Enem. Para isso, utilizaremos aqui nessa aula o manual de situações de nota 0, que está disponível na descrição deste vídeo. Então, de início, se você ainda não baixou esse material, você pode clicar nesse link para acompanhar melhor a minha aula. Antes de prosseguirmos as aulas de hoje, eu gostaria de agradecer aos comentários, aos likes, aos compartilhamentos e a todos que ingressaram no meu canal do Telegram, a comunidade Enem Mayara Martins. É muito importante para mim ver tanta gente que está colaborando para que essa rede se forme. Essa rede que visa alcançar alunos que querem melhorar a sua escrita e, consequentemente, obter uma nota de excelência na redação do Enem. Por isso, eu já reitero que, se você ainda não está inscrito no canal, você pode fazer logo a sua inscrição. Já deixa aqui o like no vídeo para que esse vídeo possa ser recomendado a outras pessoas. E depois da aula, você pode deixar o seu comentário falando sobre as suas impressões. Além disso, peço que a gente continue trabalhando conjuntamente. Então, já compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa desse conteúdo. Vamos, então, estudar comigo? Nas aulas de hoje, nós veremos quais são as 7 situações que o candidato pode cometer e que pode levá-lo a tirar nota 0 na redação do Enem. Como falei na primeira aula, é muito importante obter uma nota boa na redação, porque, como sabemos os critérios de correção, de acordo com os manuais que foram divulgados pelo INEP, nós podemos chegar mais perto da nota máxima nessa prova, enquanto nas outras provas nós não temos acesso a esses critérios e nós sabemos que as provas têm pesos diferentes. Então, a nota da redação sempre chega àquela nota 1000, a nota máxima, e os critérios agora são compartilhados com a população de forma geral. Então, esses manuais eles têm um importante poder de nos orientar nessa prova e também nos orientar sobre o que nós não devemos fazer para, consequentemente, não obter uma nota 0 na redação do Enem. Desse modo, nós ficamos sabendo quais são as regras do jogo para que possamos jogar direitinho e conseguir a melhor pontuação possível. Quais são, então, essas 7 situações que podem levar o candidato à nota 0? Texto em branco, texto insuficiente, formas elementares de anulação, cópia, fuga ao tema, não atendimento ao tipo textual e parte desconectada. São essas 7 situações que podem levar o candidato à nota 0. Neste vídeo específico, nós veremos 5 dessas situações, pois os vídeos seguintes servirão para explicar quais são cada uma das formas elementares de anulação e quais são cada uma das partes desconectadas. Você pode ter acesso agora a todas essas situações lá na página 121 do manual, em que é apresentada uma hierarquia informando qual critério pesará mais caso o candidato cometa mais de uma situação que pode levá-lo à nota 0. Vamos começar por 2 situações bem simples que, de acordo com o manual, nem chegam ao corretor ou não deveriam chegar, que são os casos de redação em branco e texto insuficiente. Redação em branco, Mayara, como assim? Não é à toa que esse critério está lá. De fato, se o INEP já prevê que uma redação em branco pode levar o candidato à nota 0, talvez, durante todos esses anos, eles já tenham se deparado com essa situação. E como isso poderia ser justificado? Para um candidato deixar a redação em branco, bastaria que ele, por exemplo, não se atentasse a essa folha oficial onde a redação deve ser escrita. Se ele deixar a redação somente no rascunho, mesmo que na cabecinha dele aquela redação seja definitiva, a folha oficial continuará em branco. Então, é essa folha que vai ser levada para a correção, fazendo com que o candidato apresente uma redação em branco e, consequentemente, tire nota 0 na redação do Enem. Portanto, tenha muito cuidado e preste muita atenção na hora da prova, porque mesmo os alunos que estão muito preparados podem se deparar com esse erro,
podem ali, com o nervosismo da prova, por exemplo, acabar não passando a redação a limpo na folha correta, a folha definitiva. Não escrever a redação no local correto, assim, faria com que você tirasse uma nota 0. O segundo critério, que também não deveria nem chegar ao corretor, seria esse de texto insuficiente. O que é, então, o texto insuficiente, Mayara? Tanto na cartilha do participante, quanto nesses manuais que o INEP divulgou esse ano, como também na própria prova do Enem, você pode ter acesso ao tamanho que a sua redação deve ter. Essa redação não pode ter 7 linhas ou menos. Considerando o título, o Enem considera título, tá? Mas é importante saber que o título não é obrigatório. Desse modo, você pode começar a sua redação já com a introdução, sem colocar um título. Mas, para você, como aluno 1000 Enem Redação, eu já adianto que, para desenvolver um projeto de texto com argumentos que defendam a sua tese, é impossível você fazer isso em apenas 8 linhas, por maior que seja o seu poder de síntese. Então, por mais que o Enem dê a chance de você fazer a sua redação somente com 8 linhas, inevitavelmente ela será maior. Ela realmente chegará bem perto das 30 linhas que o exame disponibiliza. Os outros 5 critérios atendem a uma hierarquia. O que isso significa? Significa que, caso determinado candidato apresente mais de uma situação que poderia levá-lo à nota 0, ele se enquadrará de acordo com essa ordem: formas elementares de anulação, cópia, fuga ao tema, não atendimento ao tipo textual e parte desconectada. A primeira e a última dessas situações serão vistas em vídeos específicos. Vamos, então, para a primeira dessas 5 situações que costumam chegar ao corretor. É considerada cópia na redação do Enem todo aquele trecho que reproduz, que repete determinada parte da proposta de redação ou do caderno de provas do Enem. Se determinada redação possuir trechos de cópia e, retirados esses trechos, a produção própria do candidato não se enquadrar como um texto suficiente, aquele texto que tem 8 linhas, o candidato já terá uma nota 0. É importante lembrar que a nota 0 dada pelo critério de cópia não significa apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, uma reprodução ipsis literis, tal qual aparece ou nessa proposta de redação ou no caderno de provas. É considerado cópia também todo trecho que fizer apenas alterações de ordem morfológica, sintática ou textual, como alteração de singular a plural, inversão de termos na frase e supressão de palavras. Então, veja que essa cópia, mesmo utilizada de forma parcial, ainda assim pode levar o candidato à nota 0. Por isso, é muito importante ter bastante cuidado ao utilizar os textos motivadores. Nós veremos em outra competência que é possível, sim, utilizar os textos motivadores como argumentos, mas, desde já, eu não recomendo essa prática, pois é importante ter um bom domínio textual para articular as informações de modo a não copiar os textos. No Manual de Situações de Nota 0, disponível na descrição deste vídeo, você pode verificar algumas redações que se enquadram em cada uma das situações que estou falando aqui. A situação seguinte é a fuga ao tema. É muito importante conhecer bem o que é considerado fuga ao tema no Enem, porque, como veremos em outras competências, o Enem considera também a tangência ao tema, que é quando você não aborda o tema de forma completa, mas aborda parcialmente. Para cometer a fuga ao tema, você sequer tocou no assunto em que esse tema está inserido. É muito importante compreender que não há como prever o que será considerado fuga ao tema, pois é somente o recorte temático que dirá o que é essa fuga. No Enem, nós já sabemos que todos os anos há um tema diferente, com textos motivadores diferentes, então a gente precisa sempre se atentar àquele tema
que é exposto na proposta de redação do Enem. Se o candidato apresentar o tema somente no título da sua redação, mas esse tema não for tocado em nenhum momento no corpo da sua redação, ainda assim, esse candidato terá nota 0 por fuga ao tema, pois o título não é suficiente para que o candidato se enquadre dentro da temática proposta. Por isso, já pega aqui a dica da Mai e coloca aí. É muito importante ter os termos do tema na sua redação. Então, por exemplo, num tema como manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, é importante que as palavras manipulação, controle, comportamento, internet, no sentido que está no tema, apareça no seu texto, na sua redação. E não somente esses termos soltos, mas exatamente na relação em que eles aparecem nessa temática. Nós vamos agora para a última situação deste vídeo, que é o não atendimento ao tipo textual. O tipo textual dissertativo argumentativo, que é o exigido no Enem, se configura pela defesa de uma tese que pode ser fortalecida a partir dos argumentos. Esses argumentos podem se dar de várias formas, através de fatos, através de dados estatísticos ou quaisquer outros recursos de convencimento, de persuasão nesse texto. Então, para que o aluno tire nota 0 por não atender ao tipo textual, ele precisaria não ter esse ponto de vista a ser defendido através desses argumentos. Ele precisaria, por exemplo, contar uma história no lugar de argumentar, descrever determinada situação que não marcasse essa defesa dessa tese, além de marcações de várias ordens comuns a esses outros tipos textuais. Então, veja, se um texto não fugiu ao tema, mas permaneceu nesse tema utilizando um outro recurso, um outro tipo textual, ainda assim esse candidato levará nota 0, pois ele não utilizou o tipo textual exigido no Enem, o dissertativo argumentativo. Então, no manual de redação, você vai encontrar diversos exemplos de não atendimento ao tipo textual. Redações que apresentam predominantemente uma sequência narrativa contando uma história sobre determinado tema, alguns com predominância do tipo textual injuntivo, com uma espécie de pedido, outra situação em que o candidato escreveu sua redação, mesmo dentro da temática, em poema e não em prosa, que é aquele texto corrido exigido pelo Enem. Então, por isso, é muito importante entender o que é cobrado em cada uma das competências que serão vistas aqui nas semanas seguintes, para que você entenda de que modo essa redação do Enem se estrutura e é avaliada. No manual de redação, há também alguns exemplos de redações que foram corrigidas normalmente, pois, embora tenham traços de outros tipos textuais, tem em predominância o tipo textual dissertativo argumentativo. No entanto, mais uma vez, eu digo que é muito importante estar completamente dentro do tipo textual para se alcançar a nota 1000. Então, tomemos muito cuidado com esses espaços entre as regras do jogo, porque nós precisamos estar completamente dentro dessas regras para alcançar essa nota máxima. Então, nesse vídeo, nós vimos 5 das situações que podem levar o candidato a nota 0, e nos vídeos seguintes, nós veremos mais 2 dessas situações, as formas elementares de anulação e a parte desconectada. Caso você ainda não tenha baixado o material, você pode baixar na descrição desse vídeo e aprofundar o que foi visto aqui nesse vídeo. Caso você esteja vendo esse vídeo antes do vídeo de introdução ao curso 1000 Enem Redação, eu peço que você veja para entender melhor como esse curso vai se estruturar e como você pode fazer a melhor utilização dele. Então, assista a aula anterior e assista essa aula e as aulas seguintes para que você se dê muito bem na redação do Enem.
Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, comente com as suas impressões sobre essa aula, coloque também as suas dúvidas que eu vou adorar interagir com você. Compartilhe esse curso e indica para quem você acha que precisa, para que esse vídeo possa ser recomendado a outras pessoas e assim a gente possa atingir o propósito de ajudar o máximo de pessoas a se darem bem utilizando uma boa escrita. Vejo você então no próximo vídeo. Um abraço!